Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, nós vamos falar várias passagens da palavra de Deus, e eu creio que Deus tem algo para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui, irmãos, se você olhar aí no seu original, a gente tem uma Bíblia que a gente nos norteia muitas coisas pela origem da palavra. Esse Deus aqui, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque é Deus falando para nós que a manifestação dele vem na unidade, por incrível que pareça. Você pode falar, mas Deus precisa de alguém? Esse Deus aqui é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Deus absoluto, mas ele se expressa na forma da Trindade. E essa criação aqui é a expressão que Deus cria todas as coisas na sua Trindade. Isso mostra algo importante para a nossa vida. Não ande só, não caminhe só, não tome decisões baseadas sozinho, não tome governo baseado em coisas sozinhos. Deus se manifesta no meio da unidade. Quando o Senhor diz, aonde dois ou mais estiverem, ali é manifestação de Deus. Esses dias me chamaram para um lugar, não posso falar, porque senão fica constrangedor, mas um dos pastores americanos falou do meu lado, que Deus não está em todos os lugares mais. Eu falei, meu Deus do céu, me tira daqui, me tira daqui. E eu fiquei olhando, falei, como que Deus não está? E que agora nós precisamos usar a internet para manifestar, então, em todos os lugares. Eu falei, me tira daqui de novo. Então, o dia que não tiver sinal, não tem Deus. O dia que o Instagram cair, acabou Deus. Deus não é poderoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus está em todos os lugares, sim. Agora, a manifestação de Deus, ela segue várias coisas. Se manifesta através de nós. Mas uma coisa interessante, quando ele fala onde dois ou mais, não quer dizer que ele não está. É porque ali ele manifesta na unidade. É diferente. Então, manifestação de Deus, você pode reunir em lugares onde você não está com o mesmo coração voltado para Deus, que não tem manifestação, só tem um aglomerado de pessoas. Mas quando você está conectado com o coração, aí a manifestação de Deus. Então Deus está falando, olha, o que eu faço no meio do corpo. E é uma coisa interessante, volta lá por favor. No princípio criou os céus e a terra. No versículo 2 acontece uma coisa muito estranha. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E aí eu te pergunto, o que Deus cria, você acha que Deus cria alguma coisa sem forma e vazia? Não. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é um Deus, não é do caos, Deus é um Deus da organização. Mas algo acontece entre o versículo 1 e o versículo 2, e nós acreditamos que tem a ver com a queda de Satanás sobre a terra. E aí então, aqui a gente tem bilhões de anos que se passam, do versículo 1 para o 2. Mas então, Deus não cria coisa sem forma e vazia. Tudo que Deus cria tem propósito, tudo que Deus cria tem excelência, tudo que Deus cria é bom, tudo que Deus tem planos para nós é bom, perfeito e agradável, a Bíblia diz. Então algo aqui, tem algo que acontece, isso aqui não é vontade de Deus. Não, Deus não tem vontade da escuridão no nosso meio, Deus não tem vontade de trevas no nosso meio. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. E aqui é onde eu quero ministrar para vocês. Deus não cria o caos, Deus não cria aqui, Ele não traz a doença para você, Deus não traz aqui maldição mais sobre você, porque Ele deu Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, já não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E é algo importante entender no versículo 2. Mesmo que não tenha sido a criação de Deus, Deus não tem problema em falar de um problema. Como assim, pastor? Nós escondemos às vezes as coisas,
Mas Deus, no versículo 2, ele fala que tem um problema: a terra estava sem forma e vazia. Deus não tem problema de dar nome aos problemas. Deus não esconde, não, vou esconder isso. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim, essa terra sem forma e vazia? Vamos deixar, não vamos colocar isso então aqui para os meus filhos lerem, não, vamos deixar isso à parte. Os homens fazem isso, vamos esconder isso. O que vão pensar de mim? Deus é tão maravilhoso, que quando você vê a Bíblia, Deus fala dos fatos heróicos de muitos homens de Deus, mas Deus não esconde também o pecado deles. Deus trata a vitória, a conquista, mas Deus não esconde os erros dos homens. Olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa. Um Deus poderoso que não se esconde por conta de algo que não tem a ver com Ele. Ele expõe tudo, Ele coloca tudo às claras, porque o Deus que nós vivemos e caminhamos e amamos, Ele habita no meio da luz. Então presta atenção aqui no que a Bíblia está dizendo. Não tenha medo de dar nome aos seus problemas. Não tenha medo de falar dos seus problemas. Não tenha medo de, ao falar dos seus problemas, achar que aquilo é acabou com a sua vida. Não, talvez esse é o início de uma grande virada na sua vida. Quando você realmente assume seus problemas, suas debilidades, suas fraquezas, suas limitações, tudo muda. Tudo muda. Não há problema em reconhecer: o que eu fiz errado, eu não faria de novo. Por várias vezes eu estou com os meus pastores, eu falo: irmãos, não erra onde eu errei. Parece que eu estou mostrando assim uma fragilidade da minha liderança. Não, eu quero que eles sejam muito maiores do que eu. Ao falar dos meus erros, eu não estou colocando: eu sou um pobre coitado que errei a minha vida, ou eu estou perdendo a minha liderança para com eles. Que nada, ao falar eu estou falando: não erra onde eu errei. Quando eu falo com os meus filhos: não faça o que eu fiz, não caminhe por isso, não queira experimentar aquilo outro, não queira ir para o mundo. Por quê? Porque foi assim que eu vivi, foi isso que eu experimentei, e eu não quero para os meus filhos. Então, ao assumir esse problema, é a possibilidade de vencer o problema. Então, quando Deus fala aqui, que no princípio Ele criou o céu e a terra, e aí no versículo 2, nós vemos agora o caos, nós vemos a escuridão, nós vemos o problema. Então Deus está falando o seguinte: agora, ao reconhecer algo, agora eu manifesto a restauração disso. Por isso no versículo 3 ele disse, eu sei de como eu quero ler: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que significa? Só é possível a restauração quando você reconhece o problema. Só é possível luz quando você reconhece que teve trevas. Só é possível conquista quando você está no meio de um grande problema. Quem conquista? Quem está passando no meio de alguma situação. Quem tem a vitória? Quem estava passando no meio de uma derrota. Quem que alcança algo? Alguém que estava perdendo. Então reconhecer é um princípio, está lá em Gênesis. Reconhecer o que você precisa, reconhecer que você não tem todas as ferramentas, reconhecer que você não sabe tudo, reconhecer que você precisa investir em áreas que você não tem investido. E aqui eu não estou aqui para apontar o dedo, porque eu não sei quais são as suas, mas você tem que ter a humildade suficiente para reconhecer em Deus uma necessidade, porque só vai ter luz quando reconhecer as trevas. Enquanto você não reconhecer o problema, nunca vai ter conquista. Enquanto você fingir que não tem nada acontecendo, sabe pessoas que fingem que não tem nada acontecendo? Não está acontecendo nada, está tudo muito bem, minha vida está muito boa. Você não vai ser transformado, você não vai experimentar da abundância, você não vai experimentar da luz. Então a luz vem quando eu reconheço. Há um tempo atrás um irmão, um homem de Deus, chegou em mim: estou preocupado com meu filho e tal, e ele não conseguia falar. Eu falei: mas você está preocupado? Não, preocupado, né, porque a gente, você sabe, pai. Eu falei: irmão, você está com medo do seu filho ser homossexual? Ele parou, ele não estava dando conta de dar nomes. O que eu ensinei para ele? Nós achamos que o não reconhecimento do problema é como se o problema não existisse. Quando eu reconheço os temores que vêm sobre mim, é a oportunidade de falar para Deus: Deus, vem com a tua luz nessa área. Não esconda os problemas, porque a sua vida é como se você jogasse tudo para debaixo de um tapete. Então tem um princípio poderoso: quando Deus quer fazer algo,
Ele vai mostrar o que ele precisa. Preciso de luz aqui. Eu preciso, esse problema aqui precisa de luz porque tem trevas. É isso que Deus faz. Vamos ver uma outra passagem. Abre lá para mim em Gênesis 2:18, por favor. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. O que Deus reconhece aqui na vida do homem? Que não é bom. Ele não escondeu algo, ele identificou, não é bom. Mas é engraçado, Deus é Deus poderoso, ele já podia ter feito tudo junto. Podia ou não podia? Mas ele olhou e falou assim: não é bom o homem só. Por que Deus faz isso? Porque Deus está ensinando todo um princípio por conta da sua onipotência. Ele sabia que a gente precisava ter bases para conquistar algo. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, próximo versículo, 19. Presta atenção, no versículo 18, Deus identifica algo: não é bom que o homem esteja só. Precisa de quê, irmãos? De uma esposa, de uma auxiliadora. No versículo 19, olha o que acontece: havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. É engraçado, o 18 tem algo que Deus fala que vai fazer para o homem, mas no 19, ele não deu a mulher em seguida. Ele deu o quê? Uma responsabilidade para o homem. Que responsabilidade que era? Dar nome àquilo que não tinha nome. O que Deus está fazendo agora com o homem? Da mesma forma que Deus em Gênesis 1 disse que a terra estava sem forma e vazia, e no versículo 3 agora ele fala que veio a luz, ele está fazendo com o homem. O homem agora tem uma promessa, mas no versículo seguinte: antes de te dar uma mulher, antes de haja luz, você vai ter que aprender a dar nomes às coisas ao seu redor, meu filho. Antes da conclusão da promessa, isso aqui tem a ver conosco. Antes do concluir da promessa, tem algo que tem entre a palavra da promessa e o realizar da promessa. Tem algo agora que Deus coloca sobre o homem: é dar nome às coisas. Vamos lá, Gênesis 1, a Bíblia diz então que a terra estava sem forma e vazia. Deus deu nome a um problema. Tem um problema, vamos resolver o problema. Agora, o resultado: haja luz. O homem, identificamos que não é bom que o homem esteja só. Mas antes do concluir da promessa, Deus deu algo para o nome. Coloque nome às coisas ao seu redor, Adão. E aí ele começa a dar nomes. Olha só. Não, pode deixar lá, volta lá no 19, por favor. Trouxe ao homem para ver como este chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea. Então, antes do concluir da auxiliadora idônea, Adão teve que dar nome a todas as coisas. Ele teve que atribuir nomes, responsabilidades, como se chama. Você e eu precisamos aprender a dar nomes às coisas ao nosso redor, para que haja então agora o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa tem a ver agora de Deus usar você e a mim. E aí você pode falar: pastor, mas agora nós estamos na graça, não tem nada a ver conosco. Mas eu vou te perguntar: quem que Deus usa para manifestar sobre a terra aqui? Nós. Então quer dizer que Deus vai usar você para o cumprimento da palavra dele. Pastor, e se eu não faço? Não preocupa, Deus vai levantar outro. Pastor, eu não sei fazer. Agora eu experimento da graça, que é a capacitação de você fazer aquilo que você não dá conta. Não é por você, você só tem que ser o canal. É como se fosse mais ou menos assim, para você entender. Imagina que um cano que leva água é você. Você não tem nada a ver com a água, você só é um canal. Só um canal. A água está indo aonde o canal vai indicando. Mas se o
o cano quebra, o que é feito? Troca-se o cano para que a água continue fluindo. Entendeu? É o cano que determina a força da água? Não, é a velocidade da água que determina aquilo. Então o que eu quero te ensinar aqui hoje? Que entre o cumprimento da promessa e a promessa, tem algo que você tem que aprender a dar nomes. Vamos pegar aqui o povo quando sai então do Egito para a terra prometida. Por que você acha que demorou tanto tempo para chegar na terra prometida? Porque o povo ainda tinha mentalidade de escravo, e Deus esperava outras respostas daquele povo no meio do deserto. Eles estavam com os olhos voltados mais para as coisas lá para trás do Egito, do que olhar para as promessas. Então o que acontece no cenário inteiro? Deus libera uma promessa: vai para uma terra, essa terra é maravilhosa, essa terra é abundante, essa terra tem leite, essa terra tem mel, essa terra tem tudo que você precisa. Ok, essa é a promessa, mas o caminhar para a promessa, Deus espera que o homem responda algo. Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem algo que a gente tem que aprender a fazer: dar nome às coisas. E o nome que poderia ter demorado, entenda, um caminho de 2 anos, demora 40, porque não aprendeu a dar nome às coisas. Vamos pegar uma outra passagem? Vamos pegar aqui quando o Senhor diz para Pedro, né? Se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, tu me amas, Pedro? E Pedro começa a falar: te amo, Senhor, te amo, Senhor. Mas na hora de demonstrar realmente se amava, ele demonstrou amor, irmãos? Não. E enquanto ele não demonstra essa atitude de amor, a vida de Pedro não muda. Quando que muda? Quando o galo canta e fala, e ele entende: olha, não fiz o que tinha que fazer, não demonstrei o que tinha que demonstrar. O que significa isso? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem essa parte aqui, que tem a ver comigo e com você: dar nomes a todas as coisas ao nosso redor. Não tenha medo de assumir as necessidades que você precisa, não tenha medo de assumir as limitações que você tem, não tenha medo. Parece que o erro invade a gente, né? Principalmente eu vejo quando as pessoas são casadas, homem tem dificuldade de assumir erro com a esposa, ele não assume, e ele consegue a coisa mais louca que eu já vi na face da terra: o homem consegue sair da posição de errado, inverter e deixar a esposa agora na posição de erro. Essa é a coisa mais louca que eu já vi. Ele consegue inverter, e no final a esposa ainda pede perdão: eu não queria ter errado. O que é isso? Eu não consigo dar nome às coisas, eu não consigo. Irmãos, se eu quero a luz, se o próprio Deus não escondeu que tinha trevas, não tinha escuridão, por que você está escondendo as coisas? Qual a dificuldade de assumir os seus limites? Qual que é o problema de assumir os seus erros? Qual é o problema de você reconhecer suas limitações? É isso que vai te colocar numa outra posição. Quando foi dada a promessa para Adão da esposa, ele teve que trabalhar e dar nome às coisas ao seu redor. Aí então, agora eu vi, agora realmente, eu não tinha nenhuma parecida comigo. É aqui, Senhor, eu preciso de alguém. Se você não compreender isso, irmãos, isso é tão transformador na sua vida. Se você não reconhecer que o processo da promessa e da vitória tem a ver com algo que eu vou falar, e por favor, não estou aqui falando de legalismo, não é o que eu faço, o que eu tenho, mas tem coisas que Deus vai usar para você mencionar, para você falar. E se você não acreditar nisso, irmãos, não tem transformação. Quem que pode ser liberto das drogas? Quem reconhece que é usuário. Quem que pode ser liberto do vício do álcool? Quem reconhece que tem problema com álcool. Quem que reconhece a superfície? Quem que pode ser usado por reconhecer que precisa de Deus? Eu preciso de Deus. Reconheça, eu preciso de Deus. Mas se você é autossuficiente, uma vez eu vi um pastor falando: olha, irmãos, o que eu tinha para ensinar eu já ensinei, não tem mais nada para ensinar. Mas parece inteligente isso. Mas pensa comigo, quem fala que não tem mais nada para ensinar é porque decidiu e entende que não tem mais nada para aprender. Eu só vou ensinar o que eu aprendo. Uma pessoa, quando chega nesse ponto, eu não tenho mais nada para ensinar, ela literalmente falou: não tem mais nada que eu possa aprender nessa vida.
Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. É reconhecer que eu preciso do Senhor. Para ficar de pé, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não sei fazer sem o Senhor. Eu não dou conta de fazer sem o Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Aí então, irmãos, essa transformação começa a vir. Mas se eu não reconheço, eu só vou passar minha vida na terra fazendo boas coisas. Eu preciso reconhecer. Quais os nomes que você tem medo de dar nome? Às vezes você tem medo de dar nome. Estou com medo de dar nome, pastor. Estou com medo de dar nome, pastor. Estou com medo de dar nome. Posso falar um medo que eu tinha? Vou te falar. Não, eu tinha um tanto de medo. Mas hoje a gente vive um momento que as pessoas não valorizam tanto o casamento mais. As pessoas, não, a gente mora junto, vamos ver como é que vai dar, como é que vai ser esse negócio, vamos ficando junto. E eu, irmãos, eu olhei para os meus filhos e falei, eu não quero isso para os meus filhos. Quero que os meus filhos se casem. Quero que os meus filhos sejam homens de Deus, uma mulher de Deus, e se casem com pessoas de Deus. E aí eu fiquei, irmãos, e orando, e cada vez que eu orava vinha crise. E aí o inimigo coloca setas na sua cabeça. Pode ser que alguma coisa aconteça, pode ser que seus filhos não casem, pode ser. Irmãos, eu falei, Deus. Aí eu já fui logo para a coisa mais. Deus, eu vou fazer um voto. Você pode achar assim, nossa pastor, que votinho mais fraco é esse? Irmãos, eu gostava demais de refrigerante, eu gosto de refrigerante. É um negócio assim, que eu vejo Coca-Cola, Guaraná com uma fatia de laranja na minha frente, eu começo a tremer. Tira de mim. Eu fiz um voto, e tem 7 anos que eu fiz esse voto, que eu não ponho refrigerante na boca até o dia do casamento dos meus filhos. Nossa pastor, não vale mais não? Fala, irmão, cada um mete sua torre. Deixa eu cuidar da minha vida, você vai fazer o que você quiser da sua aí. Mas por que eu fiz isso? Porque para mim era importante. Reconheci algo que eu tinha medo. Eu não queria ficar preso ao medo. Então o voto é uma troca? Não, eu só estou mostrando no mundo espiritual o que representa para mim. E eu nunca tinha falado para os meus filhos. E aí um tempo desse a Gisele falou para eles, eu nem estava em casa quando falou, eu estava comendo, ele, pai, você não toma refrigerante? Eu falei, não. É para a gente casar? A cabeça deles é para eles casarem. Essa é a cabeça dos meus filhos, né? Mas irmãos, tem algo, é difícil falar isso sem soar legalista, entre o reconhecimento e uma palavra de promessa, é conhecer o que você precisa, e o cumprimento da promessa, aqui do outro lado, essa parte aqui tem a ver conosco. Tem a ver como? Se falasse para o povo do Egito que tem uma terra prometida, mas eles ficassem lá, tinha a ver com a resposta do povo ou tinha a ver com Deus? Resposta do povo. Concorda comigo? Entre o que foi dito para Adão e a promessa, tinha a ver com Deus ou tinha a ver com a resposta de Adão? Entre apacenta minha ovelha, que foi dito para Pedro, e Pedro responder com atitude, o que dependia de quem aqui agora? De Pedro. Irmãos, eu vou te contar, tem uma parte que realmente é conosco agora, e que Deus pela sua graça vai te capacitar a fazer. O que eu quero te ensinar aqui essa manhã tem algo que Deus está esperando você sair do seu lugar e fazer. Tem algo que Deus está esperando você levantar e caminhar até a terra prometida. Tem coisas que Deus está esperando que você fale. Tem pessoas que Deus está esperando você assumir. Eu preciso assumir. Eu tenho um problema de pornografia, eu tenho um problema de vício, eu tenho um problema que eu não consigo ser profundo nas coisas de Deus, eu tenho um problema que eu não consigo ter uma experiência com Deus, eu tenho um problema dentro do meu casamento, eu tenho algo que eu quero, que eu necessito. Isso não te deixa menor não, irmãos. Você reconhecer, né? Eu tive um problema com os meus irmãos essa semana, anteontem. Assim, depende da ótica. E que são os meus irmãos de sangue. A gente estava reunido, a gente tem um negócio junto, e aí nós estávamos reunidos,
E aí ele fala, não, mas olha, mas se isso for um problema, eu virei e falei, não, o problema é o que eu estou vivendo com vocês hoje. Isso para mim é um problema. Você sabe de uma coisa? A sinceridade usada de forma errada é pior do que uma grande tolice. Nós achamos que a sinceridade nos dá o direito de falar tudo o que pensamos. Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus falasse tudo que a gente precisa ouvir, a gente não dava conta de sair de casa, debaixo da cama. Então, eu falo a verdade. Cuidado, a verdade, de forma desregrada, ela mata. Você está entendendo o que eu quero dizer? E aí, então, eu falei daquele jeito, todo mundo assustou comigo. Aí depois vai eu, ou eu vou, ou eu falo, eu converso, conjugar um verbo melhor, com todos, em particular, perdoa. E depois gravei um áudio pedindo perdão para todos. Por quê? Irmãos, eu quero viver a promessa. Eu quero desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero experimentar de coisas abundantes em Deus. E eu entendi que tem um passo aqui que tem a ver comigo. E que se eu não der conta, ainda eu falo para Deus, Deus, não estou dando conta, me capacita. Aí vem a manifestação poderosa e graciosa de Deus para fazer. Entre a promessa e o cumprimento dela, tem algo que precisa ser dito. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho alguns minutos aqui, a gente vai gastar esses minutos finais aqui, para a gente falar para Deus, só você e Deus. Deus, tenho medo. Deus, não dou conta. Deus, preciso vencer esse pecado. Deus, eu preciso de uma experiência com o Senhor. Deus, eu preciso ser mais manso e humilde de coração. Deus, eu preciso deixar de ser arrogante. Deus, eu preciso reconhecer as minhas falhas. Deus, eu preciso ter controle na minha boca. Deus, eu preciso ter controle nos meus olhos. Me capacita. Você não precisa ter vergonha com Deus. Você acha que se não falar para Deus é como se você vencesse o problema. Você já viu coisas que você faz que você fica com vergonha de falar para Deus? Como se Ele não soubesse. Não, não vou falar, não. Ah, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Não, hoje é o dia que a gente vai fazer o seguinte. Sabe quantos aqui usam máquina de lavar roupa? Se tiver tudo embolado, eu não sei se você tem criança em casa, mas criança eu não sei o que elas fazem, elas dão um nó na camiseta com a bermuda e na cueca. Vocês têm isso lá na sua casa? Eu não sei o que é aquilo. Eu acho que deve ter um demônio que vai de madrugada no cesto de roupa suja e fica dando um nó. Ah, é. Desamarra. Ah, agora descobri por que é o desamarra. Vou começar a gritar, desamarra. O que você faz? Você tira cada peça de roupa e coloca uma por uma separada para lavar. Uma por uma. Uma por uma. O que Deus está falando para nós? A gente vai gastar um tempo agora falando em Deus, uma por uma das coisas que a gente precisa dar nome. Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Você não precisa ter pressa. E sabe o que é bom? Você sabe o que você precisa pôr na máquina de lavar. Uma por uma. Deus, minha tentação, estou sendo tentado, estou com esse problema. Senhor Deus, está aqui. Senhor, Deus, eu preciso ter revelação das coisas do céu. Não tenho. Preciso compreender no meu coração. Preciso ter revelação das coisas do alto. Aqui, Senhor, eu não tenho. Deus, eu preciso aprender a lidar com os meus pais. Eu não sei lidar com os meus pais. Sobe em mim uma raiva, Deus. Está aqui. Senhor Deus, o meu casamento é um problema, Senhor. Eu sou inseguro, eu sou imaturo. Eu não sei falar, eu não sei ceder, eu não sei compartilhar, eu não sei me posicionar. Está aqui, Deus. Sabe, você tem que colocar uma por uma.
O próprio Deus poderoso não teve problema em falar que a terra estava sem forma e vazia. Por que você tem problema de falar, irmãos? A luz só vem quando assume. Gostaria que você fechasse seus olhos então, e a gente vai ter um tempo agora para você onde quer que você esteja, aqui na internet, em vários lugares, você tivesse um tempo agora de falar aquilo que precisa ser dito, apresentar diante de Deus, não tenha medo não, irmãos. Deixa eu te falar, pode dar um nome rasgado para Deus, não fica inventando desculpa. Ai Senhor, eu ando tão cansado, me fortalece no trabalho. Não, pode falar: Deus, eu sou preguiçoso mesmo, Deus, tenho vontade de fazer nada, eu queria ganhar dinheiro sem sair de casa. Fala para Deus aí: ô Deus, eu preciso ser alguém que tenha disposição, preciso ser alguém que tem vigor dentro de mim, eu quero trabalhar, eu quero sair dessa preguiça. Não tenha medo de dar nomes, não tenha medo. Às vezes você tem sido um pai negligente com seus filhos. Fala: Deus, eu não quero ser negligente, ausente na vida dos meus filhos. Dá nomes, dê nomes. Irmãos, você não tem noção quanto é poderoso isso aqui que você está fazendo, quanto isso aqui é poderoso. Isso aqui pode mudar a sua história agora. Tenha medo não, pode falar para Jesus, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Qual o medo que você está aí dentro? O que você está preso aí dentro? O que você está aguardando aí dentro? Sabe? Fala para Jesus. Não precisa ter medo não, pode falar. Isso é uma bênção. Continue orando. Continue orando. Você está preocupado com seus filhos? Pode falar para Deus quais são as preocupações do seu filho. Você está preocupado com ele não conquistar? Você está preocupado com o casamento? Você está preocupado com o vício da droga? Você está preocupado com a pornografia, com o homossexualismo? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com... Fala para Deus, pode falar. Deus, eu estou ansioso, Deus. Eu estou vendo coisas na minha casa, na minha família, estou vendo com os meus filhos. Pode falar para Deus, irmão, você não tem noção. Um Deus que não tem problema em lidar com os problemas. Ô Espírito Santo de Deus, se não é o Senhor quem faz, não tem quem faz. Se não é o Senhor quem fala, não tem quem fala, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, Pai. Hoje é o dia que eu oro pelos meus irmãos, sabe, irmãos? Eu oro por você, oro pela sua casa, eu oro pela experiência em Cristo, eu oro para que você conquiste em nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, não estou falando só de coisas terrenas não. Tirar o medo que às vezes invade o seu coração da volta de Jesus, tirar o medo se você vai ficar ou se você vai ser arrebatado. Quero te falar, você já está em Cristo Jesus. Às vezes você vive naquele medo de perde salvação, ganha salvação, perde salvação, ganha salvação. Quero te falar que você tem a vida eterna hoje já, em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu não sei os temores que você tem enfrentado, mas não tenha medo de dar nomes. Não tenha medo de dar nomes. O Deus poderoso, Ele não escondeu nada que precisava. Eu quero abençoar você em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Declaro que seus temores são lançados agora fora, porque o Deus poderoso te sustenta pela mão. Declaro que vocês são guardados, cheios de vida,
Declaro que essa palavra penetra nos lugares mais íntimos, que ninguém sabe das suas lutas, temores ou crises, que ninguém sabe do espinho da carne que você tem. Sabe de uma coisa? Mas Deus sabia o espinho da carne de Paulo. Deus sabia dos problemas de instabilidade de Pedro. Deus sabia ainda de quanto Filipe ainda era natural nas suas avaliações. Sabe, irmãos, em nome do Senhor Jesus, Deus te conhece. Mas os homens que foram transformados reconheceram suas falhas. Davi falhou, mas ele reconheceu: pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. E foi tido como homem segundo o coração de Deus. Tenha medo não, irmãos, tenha medo não. Não precisa ter medo não. Não precisa ter medo. Pode falar para Jesus seus maiores medos. Pastor, tenho medo de envelhecer nesse país e não dar conta mais de fazer nada para minha família e não saber se fico, se volto para o Brasil. Fala para Jesus. Talvez você pecou e você está aí: pastor, eu pequei e eu estou preso nesse pecado. Traí a minha esposa, traí meu marido, fugi. Fala para Jesus aí, pode falar. Jesus vai te restaurar. Você não tem noção do poder de Deus ainda. Você só lembra do poder da acusação do diabo. Esse te lembra toda hora. Mas experimenta do poder de Deus agora. Talvez você está vivendo na prática do pecado. Talvez você não casou e está vivendo na prática do pecado. Fala para Jesus: Deus, eu não quero mais isso. Oh Jesus, o povo clama pelo Senhor essa manhã. Guarda-os, eu te peço, Pai, guarda-os em nome do Senhor Jesus. Aonde você está, não precisa falar alto, você vai só repetir comigo, dentro do seu próprio coração, essas palavras. Você vai falar assim: Cristo, hoje eu confesso os meus pecados, porque eu quero libertação deles. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Eu não quero mais viver na prática da mentira. Eu não quero mais viver debaixo do pecado. Eu falo hoje a Ti, sem medo. Estou aqui, Jesus. Estende as Tuas mãos sobre mim. Eu abençoo você que veio e ouviu essa palavra, que ela possa explodir no seu coração durante esses dias, em nome do Senhor Jesus.